Fala galera, Cruz Maltina, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta direto do Nordeste para a gente falar sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a situação aí da política do Vasco, como atrapalha o andamento do futebol. Vamos falar também sobre a situação de reforços. Tem aí jogador da China vindo para o Vasco. Vamos saber também aqui a nossa opinião sobre tudo isso. E também vamos falar sobre uma atualização em relação ao elenco do Vasco que enfrenta nessa quarta-feira o Caracas na Venezuela. Não sai daí logo depois da vinheta. Então vamos abrir o vídeo de hoje falando sobre a situação do elenco principal do Vasco, né? Que viaja hoje para Caracas, na Venezuela, enfrentar o time venezuelano pela partida de volta na Copa Sul-Americana. A partida essa que vale aí uma premiação de 2,8 milhões de reais, para você ver o tamanho da importância desse jogo, né? Castan deu uma entrevista aí à Vasco TV falando sobre o adversário que realmente vai ter ali 4 importantes reforços para esse jogo, jogadores que não enfrentaram o Vasco em São Januário na partida de ida, em que o Vasco ganhou por 1-0. O Vasco leva essa vantagem para lá, para a Venezuela, mas é uma vantagem muito pequena. O Vasco precisará realmente estar muito atento e terá de volta ao time o Castan, que ficou de fora do Brasileirão na última rodada contra o Goiás. Partida válida ali pela 19ª rodada, partida que fechava o primeiro turno. E a gente viu o quanto fez falta o Castan num Goiás que fez muitas jogadas ali de linha de fundo, cruzamentos para a área, jogadas que realmente de forma a pressionar o Vasco no jogo aéreo acabaram surtindo efeito, e é muito provavelmente o que esse time do Caracas irá fazer nesse jogo de volta amanhã, às 21h30, nessa quarta-feira, né? É isso que eu espero. Acho que o time da Venezuela é um time que usa e abusa muito do jogo aéreo. Tem aí jogadores que podem ameaçar o Vasco nesse sentido. Tem uma transição muito rápida. A gente viu em São Januário que em alguns lances eles realmente têm velocidade para transitar da defesa para o ataque. O Vasco vai precisar realmente contar com seus principais jogadores. O Vasco que já não vai ter o lateral direito, o Léo Matos, que não está inscrito na Copa Sul-Americana, nem ele, nem o Gustavo Torres. É outro atleta que também deve chegar para ser titular. Inclusive a situação do Gustavo Torres, dada aí pelo canal Atenção Vascaína, de que o jogador teria deixado de trazer alguns documentos, mas já resolveu, já mandou buscar os documentos aí. Os documentos devem chegar para que o jogador possa ser regularizado até o final dessa semana e possa estrear aí, quem sabe até na próxima rodada do Brasileirão. No caso do Léo Matos, quem deve ir a campo na lateral direita deve ser o Pikachu, porque o Tenório está afastado por conta da Covid e o Léo Matos não está inscrito nessa fase da Copa Sul-Americana. Então vamos ter que torcer para que o Pikachu não comprometa, faça uma boa partida e possa nos ajudar nessa classificação. Outras duas situações que preocupam é a situação do Germancano, que já não viajou com o time para a Venezuela. O time viaja hoje e ele não está na delegação que vai até Caracas, né? O jogador ainda está se recuperando de lesão. A gente tem uma expectativa que até a próxima rodada do Brasileirão, quem sabe o Germancano esteja de volta ao time. Ele que fez muita falta no jogo contra o Goiás. Quem sabe ele em campo, nos lances em que o Ribamar teve a oportunidade de fazer gols, não fez, como por exemplo aos 44 do segundo tempo, como nós mostramos aqui. Aquele lance poderia ter nos dado ali a vitória, os 2-1, e a gente estaria aí, quem sabe na 13ª colocação do campeonato, ou na 14ª, ali na posição que hoje é do Botafogo, né? Outro jogador que preocupa, e esse viajou com a delegação, está mesmo que lesionado, está com a delegação que vai até Caracas, é o Thales Magno, que sentiu uma lesão na região da bacia, passa por constantes avaliações médicas, deve ser avaliado horas antes da partida para saber se terá condições de jogo. É uma posição estratégica de campo, porque é uma região do campo ali pela ponta, onde o Thales costuma atuar, que a gente tem poucas peças de reposição. Teríamos ali, quem sabe, o Guilherme Parede, o próprio Vinícius, né? E o Ricardo poderia entrar ali numa composição do time com
Carlinhos e Benítez fazendo aquela oscilação ali pela ponta, ora o Benítez, ora o Carlinhos, como já foi contra o Goiás, quando o Thales Magno saiu lesionado ao fim do primeiro tempo. E realmente é uma situação que, já com o próprio Thales Magno, que tem características para aquela função, ele não vem desempenhando bem, não vem numa boa fase. Imagina quando a gente coloca um jogador ali improvisado, ou que não tem a velocidade necessária para executar aquela função. Vai ser um jogo que o Vasco vai precisar dessa transição rápida, e a gente espera que o Thales possa se recuperar, né, a tempo de contribuir o suficiente para o Vasco sair de lá classificado, né? Outra situação aqui do elenco do Vasco é a situação do Benítez, que não está 100% ainda. O Ricardo Sapinto falou sobre isso, né? Sobre esse retorno do Benítez, que tem que jogar realmente, ainda não conseguiria talvez jogar 90 minutos. Se começar jogando, deve ser naturalmente substituído na segunda etapa, porque ainda não está em condições físicas plenas para aguentar 90 minutos, né? Então, a gente torce para que o Ricardo possa colocá-lo em campo ainda no primeiro tempo, porque se a gente consegue jogar bem e aumentar o placar, o gol fora pesa, né? E aí o time do Caracas teria que realmente correr muito mais atrás do prejuízo, né? Então fica essa nossa observação do canal, é a nossa opinião. Se você concorda, deixa aí nos comentários do canal, tá? Para que a gente possa saber a sua opinião, né? A situação do Benítez, que é muito prejudicada essa semana pela questão política do Vasco, né? O Vasco teria feito a proposta pela aquisição do Benítez em 50% dos direitos, né? Mas o Independente está irredutível, quer 60%, quer os 22 milhões, ou seja, 4 milhões de dólares. Houve uma informação essa semana de que o Vasco daria 14 milhões de reais de entrada para adquirir o Benítez e parcelasse isso no decorrer de 2021, o saldo restante. Mas o Campelo acabou informando que essa informação não procede, né, que o jogador está feliz no Vasco, é realmente um jogador que o Ricardo Sapinto conta muito, né, uma peça importante do elenco, mas que realmente o que se tem hoje é que o Independente não aceitou a proposta do Vasco, que existe uma disposição para sentar e conversar. Houve uma situação em que foi afirmado em que o Campelo iria até a Argentina nessa semana, mas por conta da reunião do Conselho Deliberativo, que foi adiada por conta de decisão da Justiça, essa reunião não ocorreu para definição de como vai ser a votação, se vai ser presencial, se vai ser online, nessas eleições desse ano. A eleição que está marcada para o dia 7 de novembro, ou seja, essa semana, e passou a tumultuar o ambiente do futebol, né? É uma coisa que a gente já vem falando ao longo de muito tempo, que a expectativa era de que essas eleições não afetassem dentro de campo. Tá certo que o Benítez tem contrato, é válido até o dia 15 de dezembro, onde o Vasco tem a opção de compra ou não. É ali até lá que o Vasco vai ter que definir como vai pagar pelo Benítez. Mas a gente já vê que esse ambiente político começa a atrapalhar o futebol, porque o Campelo já deveria ter ido lá conversar pessoalmente. Houve uma possibilidade de ser feita via videoconferência essa reunião, não deve ocorrer, e o Independente quer realmente sentar com o presidente do Vasco para saber quais são as condições e as garantias que o presidente vai dar nessa aquisição do Benítez. Uma informação dada pelo canal Atenção Vascaínos é de que a possibilidade é de o Vasco tentar reduzir essa oferta de 14 milhões para um valor menor, até porque o Vasco não tem 14 milhões, a gente já falou sobre isso aqui no vídeo. Não vejo possibilidade aí, São Pedro está mandando chuva, não vejo a possibilidade aí de o Vasco ter realmente de onde tirar esses 14 milhões, e é uma expectativa de que o Vasco possa fazer isso com premiação do Brasileiro, com recursos que possam entrar da própria premiação da Copa Sul-Americana, enfim. A expectativa é de que o Vasco faça uma oferta de entrada menor e consiga parcelar isso ao longo desse ano, o saldo restante ao longo desse ano e do ano que vem, né? Eu acho que, por tudo que tem se falado do Benítez, é capaz de realmente o Independente não aceitar, até porque existem outros clubes interessados no jogador e que podem estar com ofertas maiores. Acho que o Benítez não vale esse montante todo, é um jogador importante, eu gostaria muito que o Benítez ficasse no Vasco, pela identificação, pela entrega, pela técnica, mas com os valores e a forma de pagamento que o Independente quer, eu acho que não deve rolar negócio. Mas essa é a minha opinião.
Se você concorda comigo, deixe aí nos comentários. Se discorda, deixe também a sua opinião, né? Por falar em jogador, por falar em reforços, o Campeiro não descartou, né, a chegada de mais algum nome. Duas contratações chegaram recentemente, o caso do Léo Gil e do Léo Matos, né? O departamento de futebol está realmente entendendo que o orçamento do clube está nos seus limites, mas se aparecer alguma oportunidade, o Vasco estará atento e há sim a possibilidade do Vasco ainda se reforçar. Estou falando isso porque recentemente foi dada a informação de que o Allan Kardec está realmente numa situação delicada lá na China. O clube chinês não tem honrado salários e o jogador está há 5 meses sem receber, já chegou a estar há 7 meses, o clube foi lá e pagou 2 meses, mas tem 5 meses aí, e o jogador pode acionar a FIFA e sair livre do clube chinês. Ele que é um dos ídolos lá, é o maior artilheiro inclusive desse clube chinês, que mudou de dono, né? E hoje pertence a um outro grupo, né? E que não tem honrado os compromissos de salário. A família está adaptada ao futebol chinês, ele está lá desde 2016, é um jogador importante, ganha muito bem lá, tem 31 anos, o contrato dele vai até 2022, mas por questões salariais ele pode acionar a FIFA e sair de graça, né? Outros clubes brasileiros já estão acompanhando a situação do jogador, caso do Atlético Mineiro e do Palmeiras. A verdade que eu vejo disso tudo é que o Vasco hoje não tem condições de trazer jogadores que recebam nas condições como o Souza, como Allan Kardec, como Alex Teixeira, jogadores que ganham aí 3, 4 milhões de reais por mês, né? O Vasco não tem orçamento para isso. Ora, não está tendo para pagar nem a folha salarial, que é de 4 milhões, e a gente vem atrasando aí a folha salarial. E por falar em salários, o canal também Atenção Vascaíno nos trouxe a informação de que é uma promessa da diretoria de até a próxima rodada do Brasileirão, até os próximos dias, o Vasco acertar uma folha com os funcionários. O Vasco está devendo 2 folhas, agosto e setembro, e também acertar a folha salarial que está em atraso com os jogadores, que é o mês de setembro, e também uma parcela de agosto. Então pode ser que nos próximos dias o Vasco zere as pendências de salário com os atletas e deixe aí pelo menos uma folha apenas atrasada com os funcionários, né? Em relação a essa questão de reforços aí, eu não consigo ver hoje Allan Kardec, Souza, Alex Teixeira nessa atual situação do Vasco, pelo menos em 2020, a não ser que os jogadores abram mão de receber em patamares que recebem em futebol internacional, né? E venham para o Vasco realmente para se adequar à realidade do Vasco, né? E aí, enfatizar essa questão da política, né, cara? Como a política do Vasco acaba atrapalhando o desempenho do futebol, né? É uma política conturbada que acaba afastando os torcedores. A maior parte dos torcedores, pelo menos os que eu conheço, não gostam muito de entrar nessa esfera política porque há muito desentendimento. A gente percebe que os poderes não se entendem, né? Recentemente, a eleição que está marcada agora para o dia 7 de novembro e deve ocorrer, a gente só não sabe de que forma, né? Porque o presidente da Assembleia Geral quer as eleições de forma virtual e os outros poderes, como por exemplo a gestão atual do Vasco e o Conselho Deliberativo, preferem a eleição presencial. Acho que é o momento errado para se discutir isso. Nós tivemos praticamente o ano todo para se debater sobre de que forma essas eleições iriam acontecer, até porque estamos vivendo um momento de pandemia. A gente não saberia como iria se chegar até o mês de novembro. A gente já começa percebendo que isso poderia ter sido debatido lá no ápice da pandemia, de que forma a eleição poderia ter ocorrido, e de fato chega num momento como esse em que a gente não sabe se... Até sabe, né, que por trás disso existem outros interesses, né, e que de fato acabam tumultuando o ambiente político do Vasco, né. Acho, na minha opinião, que é uma situação que o Vasco deveria realmente ter as eleições de forma presencial, né, e trabalhar essa questão da eleição online
futura, né? Uma situação futura com mais tranquilidade, com de fato uma situação em que se prepare melhor essa questão da eleição, sem a possibilidade de fraude. Nós vimos aí que outra questão que atrapalhou bastante foi essa questão dos anistiados. Não tenho nada contra, eu acho que quem contribuiu durante o período que tinha que contribuir, né, que era o período mínimo ali, tem que de fato exercer o seu direito a voto. Eu sou de uma região que fico afastado, então a votação online até poderia me beneficiar, mas eu acho que está muito em cima, as coisas não devem ser decididas assim, não é só o interesse de um sócio torcedor votar, você pode ter certeza disso, existem outras coisas por trás, talvez uma quantidade enorme de sócios que entraram de última hora, que podem de alguma forma comprometer a lisura da eleição, mas essa é só a minha opinião, e acho que isso acaba tirando um pouco do que é mais importante nessa eleição, né? Que são a questão dos projetos, né? A torcida do Vasco tem utilizado muito bem a plataforma do YouTube para acompanhar os candidatos. Os candidatos esse ano tiveram, pelo menos em 2 ou 3 situações, a gente vê que estão discutindo o projeto, trazendo detalhes. Tem projeto aí que já vem sendo discutido há 2 anos, com investimento próprio, com o candidato realmente viajando por outros países, né, para trazer situações que tornem o projeto de fato executável, né? Outros projetos aí com revitalização de São Januário, com carta de intenção assinada, ou seja, uma série de situações que a gente poderia estar concentrado em discutir isso, em discutir essas melhorias, em discutir quais são os projetos mais vantajosos para o Vasco, que precisa de um resgate imediato, e a gente se depara com uma situação em que os poderes não se entendem, acabam indo para a justiça, tumultuar a eleição, e que os projetos passam a ser situações secundárias em que o torcedor fica preocupado se a eleição vai acontecer, se não vai ter golpe, se não vai ter fraude, e realmente acaba afastando o torcedor da situação principal, que é resgatar o Vasco, que é fazer um processo pacífico dentro do Vasco, onde as diferenças possam ser discutidas em prol de um momento aí que é resgatar o Vasco, de um consenso que é tornar o Vasco de fato um clube da atual grandeza da sua história, né? Então fica aqui o nosso recado, esse é o vídeo de hoje, ficou longo, né? Mas a mensagem é essa, agradeço a tua atenção, fica com Deus e até mais.